pessoal, meu nome é Ananias Rodrigues, esse é o método Fibofácil, juntamente com o projeto Forex On, né? Até quero me justificar aqui com vocês que acompanham o meu trabalho. Eu estive aí sem gravar conteúdo aqui para o canal porque nós estávamos envolvidos na mentoria ao vivo do Forex, né? E a gente terminou a turma ali do Forex, foi um excelente trabalho que nós fizemos por aqui, com desenvolvimento de indicadores, com o desenvolvimento de soluções aí para melhorar o nosso desempenho no Forex, né? E também colocando todo o método, né, para funcionar aí dentro do Forex, né? Você sabe que o nosso método ele inicialmente começou com a B3, né? Mas hoje a gente tem todo o nosso método rodando de uma forma bem consistente no Forex também, tá bom? Então, para você ter uma ideia, nós desenvolvemos aqui todo o aparato de médias que nós usamos, né? Aqui nós temos um operacional em que nós temos cerca de 93% de acerto usando essas médias, né? Além do nosso indicador da FIBO, né? Então você perceba aqui que em uma única operação aqui foi possível a gente pegar uma pontuação aí no Usatec de cerca de 510 pontos, né? Ou 51 pips, como você quiser. Mas é um método que realmente tem funcionado, tem dado resultado aí para todos os alunos. Você perceba aqui a usabilidade das médias, né? E também aqui da nossa FIBO, a gente tem uma qualidade de indicadores que nos facilitam muito, né? A operação e também a leitura da dinâmica de preço, né? Então a gente tem tudo uma percepção bem apurada dentro do nosso método. Então, só me justificando aí com vocês, né, o porquê de eu estar sumido aí aqui do canal, mas já deixo aqui o convite para você vir aprender com a gente o método no Forex, né? Nossos alunos já estão aí fazendo um estrago, pessoal que nunca tinha pego pontuações altas no Forex está se dando bem, porque a gente ensina aqui uma técnica, a gente não vende nenhum tipo de ilusão, tá bom? O assunto hoje que eu quero trazer aqui para você é o assunto das linhas do dinheiro, né? Que a gente sempre trazia aqui às sextas-feiras para vocês, mas devido a nossa corrida com Forex acabou não rolando nos últimos tempos. Então, eu quero trazer aqui as linhas do dinheiro para vocês, mas antes, pessoal, nós estamos aí apenas 2 dias, né, das eleições, né? Sábado e domingo já é a votação e existe um cenário mundial, né, acontecendo. Mas eu quero deixar aqui uma leitura para vocês que aconteceu também ali em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito no primeiro mandato dele, né? Que foi um cenário em que é bem possível de acontecer novamente. A diferença, e eu quero que você tome isso como cuidado, é que naquela situação de 2018 nós não tínhamos uma pandemia, né? E nós tivemos aí 2020 aí praticamente 3 anos aí desse mandato a pandemia. Então, mas de qualquer forma é bem possível a gente ver que a movimentação dos players normalmente segue um racional, né? Então você observa que o Brasil é um país aí de terceiro mundo, economia bem, entre aspas, bem fraca se comparado às grandes economias mundiais, né? E aí a gente tem uma certa instabilidade política e jurídica também, né? Mas é possível que nós nos aproveitemos de algumas situações favoráveis a todo esse cenário. Você observa o seguinte, que na última semana, ou seja, nessa semana, eu estou aqui no gráfico semanal, na semana que antecede, né, antecede as eleições, o mercado ele fez este movimento de baixa, né, ele fez este movimento aqui de baixa, né,
terminou com um candle negativo, né? Esse aqui é um candle negativo. No entanto, ele é um candle que chama atenção na semana. Por quê? Depois de todo este movimento pujante, forte, que inclusive foi um movimento que rompeu o topo na semana, ó, ele rompeu o topo, né? Ele rompeu este topo aqui, e você há de concordar comigo que apesar dele ter voltado para dentro, você tem candles com fechamento acima deste topo. Então, ele rompeu o topo. E além disso, ele deixou aqui, já está desenhado para gente, para quem, né, não procura o Picasso no gráfico, como eu costumo dizer, já está desenhado aqui para gente a figura reversiva de alta, que é o nosso ombro, cabeça, ombro. Você perceba que já está desenhado. Aqui um ombro, né, ó, aqui um ombro, aqui a cabeça e aqui o outro ombro. Se este preço for rompido, você tem um alvo aqui por essas máximas, e isso é cerca de 12 mil pontos. É possível isso acontecer? É possível, pessoal, é possível, porque pela análise gráfica isso já está acontecendo, né? Mas também por conta de todo o cenário. Perceba que na última semana antes das eleições, os players se desfizeram das posições compradas que eles estavam desde aqui, então aqui provavelmente deixou eles no equilíbrio ali do preço, né? E dependendo do que acontecer na nossa eleição, se eles perceberem uma segurança na eleição e também perceberem uma segurança jurídica, realmente eles podem continuar comprando a Bolsa do Brasil, tá certo? Fica claro isso aqui também no dólar, porque olha só, enquanto o índice deixou um candle de fraqueza, mas montando uma figura reversiva de alta, o dólar, ele em todo o mundo subiu essa semana. Ele subiu essa semana. Mas você percebe que desde 2020 ali, do começo da pandemia, o dólar está dentro do mesmo range. Ele está dentro do mesmo range. E ele, né, aqui para o cenário brasileiro, comparando dólar com índice, né, fazendo aí um forex meio que camuflado, você pode observar que ele montou este candle de alta, ou seja, compraram bastante dólar antes das eleições. E isso aconteceu também em 2018, antes da eleição. Houve uma pancada para cima, saiu o resultado das eleições, mantiveram o preço ali um pouquinho acima, mas depois devolveram parte de tudo que eles tinham comprado. Então, essa análise que eu fiz aqui é mais para você ficar atento aí nos próximos dias, né? O que pode acontecer, tá bom? Isso aqui não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas para que você fique atento aos cenários, né? Por aqui a gente opera o preço, né? E operando o preço você pode estar numa região de venda assim do dólar e o índice pode estar assim numa região de compra. Uma coisa que os alunos estranharam é que essa semana eu não passei as linhas do dinheiro, porque já esperando este movimento volátil e intenso aí dos mercados, as linhas do dinheiro, por elas trabalharem com frequência e volatilidade, elas poderiam ficar muito erráticas. Mas perceba que se você olhar para este último candle desta última semana, ele é um candle que ainda não zerou um movimento. Qual é o movimento que ele teria que zerar? Ele montou este topo, ele desceu até aqui, ele ainda não conseguiu atingir esse topo, romper ou bater aqui, respeitar isso aqui, montar um topo duplo e cair. Então, a gente viu um certo equilíbrio aí nessa semana dentro de um range de preço. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, as linhas do dinheiro, coloque aí no seu gráfico, anote aí no seu gráfico. Para o dólar futuro, o range a ser trabalhado na próxima semana, o ponto de equilíbrio é o 5.400, né, o 5400,
e o range é de 30 pontos. Então, para os alunos que tem aí o nosso indicador, que é o indicador das linhas do dinheiro, né? Você pode inserir aqui. Antes de você dar OK, você vem aqui nas propriedades e edita. Você coloca aqui, ó, os 5400 e a variação, você coloca aí os 30 pontos. Vamos observar onde o preço está, né? Isso aqui é bem melhor você olhar pelos 60 minutos. Você percebe o seguinte, que aqui pelo gráfico de 60 minutos, o preço já está em uma divergência baixista, então vai aí de encontro com o papo que eu tive com vocês antes aí, dizendo que o dólar pode dar uma corrigida depois de ter comprado tudo isso uma semana antes das eleições, né? Então ele pode montar aqui um fundo e vir buscar o ponto de equilíbrio que tem aí cerca de 50 pontos para você lucrar neste movimento, tá bom? Então isso aqui a gente ensina como se usa, qual que é a leitura que a gente tem que fazer dessas linhas aqui, ali no nosso curso, na nossa imersão, na nossa mentoria, tudo isso aqui é bem explicado, é dado os motivos porque isso aqui funciona tão bem, tá bom? Então, anote aí para a próxima semana, você coloca aí as linhas de dinheiro aqui no canal também. Eu tenho um vídeo que eu explico como que você faz isso manualmente, né? Caso você não seja o nosso aluno, caso você não tenha o indicador, tá bom? E para o índice, o ponto de equilíbrio é o 59.600. Então, você também pode vir aqui no índice, né? Inserir indicador, linhas do dinheiro, você insere, antes de você dar OK, você vem aqui, coloca o 109.600, né? E o range, deixa eu ver se eu consigo, não consigo, deixa eu puxar mais para cá, aqui, então vamos lá, editar, propriedades, parâmetros, o ponto de equilíbrio é 109.600, desculpa, e o range é de 600 pontos. Então, vamos ver como que o preço está figurando, né? Então, você percebe o seguinte, que o preço, vamos colocar aqui no gráfico de 60, você perceba que o preço está trabalhando acima do ponto de equilíbrio, né? Então, dentro dessa conjectura aqui, ele tem um gap para ser fechado, que é este movimento aqui, ó, este gap aqui, ele normalmente vem fechar. Ele pode fazer um movimento baixista, corrigir até o ponto de equilíbrio e continuar a alta depois das eleições. Pessoal, quero lembrar você também que saíram dados, e os dados da economia do Brasil estão muito bem. O Brasil vai ter um crescimento maior do que a China este ano e vai ter uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e do que o Reino Unido. Nós tivemos também uma melhora na relação de empregabilidade. Empregamos mais pessoas do que a maioria dos países, inclusive os países de primeiro mundo. Portanto, a nossa economia está tomando um rumo de estabilidade. Portanto, este movimento de alta ser possível, é possível. É muito possível que esse movimento de alta aconteça. Vai acontecer? Nós não sabemos. Por isso, a importância de você operar a técnica. Use a técnica para que você possa operar. Nós temos aqui no Forex, né, o operacional que te dá por volta de 93% de chance de você acertar o lado do mercado. Quando você acerta, é uma alta pontuação. Essas médias elas não são comuns, são médias criadas e calculadas aqui por nós, né, do método. Mas você observa o seguinte, deu o sinal aqui, pronto, você não tem dúvida do que vai acontecer. Você não tem dúvida do que vai acontecer. E aí o mercado anda tudo isso aqui a seu favor. É muita coisa isso. São muitos pontos. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma
técnica. E dentro da confusão, né, do caos que é o mercado financeiro, se você tem uma técnica que é testada, como essa daqui, que tem 93% de chance de acerto, e você coloca esta técnica frente às dificuldades do mercado, a chance de você sair positivo é muito, muito, muito grande. Tá certo? Então, pessoal, fique aí com as linhas do dinheiro, fica aí com essas dicas. Não opere notícia, não opere o que o Ananias falou, o que não sei quem falou. Não. Opere o que o preço está te mostrando. Aqui os alunos aprendem, por exemplo, que dentro desse movimento aqui, por só existir 2 tipos de candle, era uma entrada tão precisa que ninguém teria dúvida de que aí é uma entrada extremamente técnica e lucrativa. Né? Enquanto tem muita gente ensinando aí milhares e milhares de padrões de candle, aqui nós aprendemos que só existe 2 tipos e esses 2 tipos são suficientes para nos fazer acertar 93% das nossas operações. Tá bom? Fica aí o convite para você vir aprender com a gente o método Fibofácil para B3, para ações e agora também o método Fibofácil dentro do Forex, né? Que nós chamamos aqui de projeto Forex On, e eu tenho certeza que se você aprender essa técnica, você vai mudar a sua visão operacional no mercado financeiro, tá certo? Um ótimo final de semana, não venda o seu voto, não estrague o seu voto, não vote nulo, não dê seu voto para qualquer um, não vote porque você pegou um santinho aí na rua, vote com consciência. Até mais, pessoal, um forte abraço, que Deus ilumine a nossa nação. Até!